Bom, vamos falar um pouquinho agora o que é apreciação de risco, né? Inicialmente, vamos definir isso de uma forma um pouco mais didática. Primeiramente, né, qual a diferença entre a apreciação de risco, que é solicitada pela norma regulamentadora NR12, e análise de risco? Então, a apreciação de risco ela é um ciclo, ou seja, eu faço uma avaliação, eu faço uma análise e uma avaliação e depois eu refaço esse ciclo até eu chegar a um nível adequado de risco dentro de uma máquina, por exemplo. Tá? Então, dentro do contexto, a análise de risco e a avaliação de risco, né, fazem parte da etapa da apreciação de risco, são etapas da apreciação de risco. A apreciação de risco, então, ela dentro do contexto dela, né, eu analiso, né, mas eu vou seguir uma metodologia baseada numa norma, que é a norma da ABNT, NBR ISO 12100. Então, é essa norma que vai me dar todas as diretrizes, quais são os eventos, quais são as circunstâncias que eu vou estar analisando. Então, existe um roteiro em cima disso. Uma vez que eu segui esse roteiro, que eu fiz toda essa avaliação, toda essa análise em si, né, aí eu começo a avaliar, né, esse meu risco. Né? E como é que eu faço essa avaliação? Eu vou utilizar metodologias. Então, existem várias metodologias que podem ser aplicadas para analisar um risco, certo? Para mim poder codificar isso, mensurar esse risco. Eu tenho a própria norma, né, da ABNT, da ISO, né, 14121, a parte 2 da norma, que traz algumas metodologias de avaliação, e tem também o método HRN, que é o mais utilizado. Qual a vantagem de utilizar o método HRN? É que ele me dá, ele mensura em valores, em números. Então, dentro do método HRN, eu vou chegar lá ao número 100, ao número 80, e dentro desse número eu vou classificar isso como risco alto, risco baixo, risco significativo. Tá, mas qual a importância de chegar ao número? Que quando eu chegar lá na etapa de validação de segurança, eu consigo mensurar que houve uma redução de risco, por exemplo, de 50%, de 60% e assim por diante. Então, o método HRN, dentro da minha concepção, ele é mais efetivo pensando do ponto de vista dentro do contexto de apreciação de risco, perfeito? Mas volto a falar que existem outras metodologias, matriz de risco, árvore de risco, né, e outras várias metodologias aí de avaliação. Bom, a apreciação de risco, né, realizada principalmente pela empresa, né, Prime Trafos, a gente segue essa metodologia específica da 12100, onde é avaliado item por item, né, e a gente divide essa avaliação em setores conforme a NR12. Então eu avalio, por exemplo, se toda a parte do sistema elétrico da máquina, o arranjo físico, meios de acesso, sistemas pneumáticos, hidráulicos, a parte de sistema de segurança como um todo, sinalização, a parte documental. Então, dentro do nosso contexto, a gente vai avaliando, vai segmentando conforme está na norma, né, conforme está capítulos da norma. Dentro dessa segmentação, eu aplico a 12100 para cada segmento da norma. Por que a gente realiza dessa forma a apreciação de risco da Prime Trafos? Fica mais fácil a parte gerencial, tomada de decisão por parte dos nossos clientes. Então, muitas vezes o risco é muito alto, apenas dando um exemplo aqui, né? Olha, eu cheguei à classificação da máquina que é um risco alto, um risco muito alto, né? Mas dentro do contexto, eu vou avaliar por que chegou esse risco muito alto. Olha, porque quando eu estava avaliando lá a parte de instalações elétricas, foi verificado que a carcaça da máquina não estava aterrada. Aí, dentro da metodologia de avaliação, né, desse risco, por exemplo, o método HRN, quando eu não tenho a carcaça na máquina aterrada, né, a carcaça da máquina, a proteção é contra o quê? Choque elétrico. E dentro das metodologias de avaliação de risco, o choque elétrico leva à morte. Eu tenho que sempre pegar a pior circunstâncias. Então, uma vez que eu pontuei que ali existe risco de morte porque não tem aterramento na carcaça, o meu HRN vai lá para cima, ou seja, o risco é muito alto. Aí, dentro de todas aquelas não conformidades que foram apontadas, eu verifico o seguinte: ó, se eu atuar apenas no aterramento da máquina, eu já vou ter uma redução de risco de forma significativa, porque o restante é sinalização, uma proteção, por exemplo, de uma área, por exemplo, que
que tem um acesso a uma zona de perigo, porém não é frequente, né? Mas o que está levando essa máquina a um risco muito alto é a questão do fósforo de aterramento, que é uma solução simples, barata. Então, muitas vezes, dentro da metodologia que a Trafos utiliza, se eu atuar exclusivamente na parte de aterramento elétrico, né, da carcaça da máquina, haverá, né, uma redução de risco de forma significativa. Não significa que eu não tenho que tomar as outras ações, mas eu posso, dentro de um cronograma, né, mapear isso de uma forma, mais efetiva, né, vamos dizer assim, olha, eu vou tomar essas ações, porém lá numa parada da máquina, né, no final do ano, porque eu não consigo parar a máquina nesse momento. Mas eu consigo comprovar dentro da metodologia 2100 que eu já estou tomando ações e essas ações estão sendo tomadas, estão reduzindo o risco de forma significativamente.